Capítulo 1 Tudo Uno Deus. Tópicos do capítulo: os novos conceitos, Deus Uno e Trino, os três momentos da Trindade, a criação do sistema, o Filho, terceira pessoa da Trindade, o nosso universo, a queda e o antissistema, o ciclo involutivo-evolutivo, o dualismo sistema e antissistema, a imanência de Deus, a lei. Propomos-nos, em primeiro lugar, a compreender o significado do fenômeno da presença de Cristo na Terra. Façamos isso do mesmo modo pelo qual colocamos o problema no prefácio, empregando o método da lógica e dos processos da indagação racional em substituição ao do mistério e da fé, tradicionalmente adotado, mas sempre que possível, conduzindo-os lado a lado e os complementando. Não usamos esse último método porque não é mais adaptado à forma mental moderna, que para aceitar uma verdade exige, antes de tudo, compreender, enquanto no passado bastava apenas crer. Aplicamos aqui essa nova linguagem não ortodoxa porque nos dirigimos, sobretudo, aos ateus e às mentes positivas, habituadas a controlar a aceitabilidade de cada afirmação. Dirigimo-nos aos que não acreditam, pois eles nos parecem mais necessitados de serem convencidos. Mas, para chegar a tanto, é necessário usar a sua própria linguagem e saber compreender as justas exigências de sua forma mental. Saímos da vida tradicional também porque os novos tempos são diferentes. Um novo modo de pensar está se generalizando. Não vivemos mais na época em que uma coisa era verdadeira apenas porque assim tinha falado quem possuía autoridade. Usar tais métodos hoje, para quem deseja ser ouvido, é contraproducente. Falar claro, com sinceridade e convicção, é a melhor maneira para convencer. Por isso, tivemos de apresentar a figura do Cristo vista sob outros aspectos que lhe dizem respeito. Trata-se de questões não tradicionais, porém mais racionais em relação à evolução da vida, de modo que a figura do Cristo possa sobreviver e cumprir a sua função em nosso novo mundo, tão diverso do passado. Por isso, levamos em conta até mesmo as objeções dos descrentes materialistas, desde que razoáveis e sinceras. Veremos, portanto, que esse modo de pensar aflora em vários pontos deste volume, e permitimos a sua livre entrada a fim de que o leitor pudesse imparcialmente encarar todos os aspectos da questão, inclusive aqueles sobre os quais tem sido tradicionalmente imposto o silêncio. Nascerão, então, dúvidas e contrastes, porque esta exposição não segue apenas um único ponto de vista, nem visa obter apenas uma conclusão pré-concebida. Assim, poderá-se verificar um choque entre diferentes perspectivas de visão. E, de fato, este é um livro de batalha, nascido numa época de lutas, feito para pensar e não para descansar. Sendo assim, o esforço de responder às questões, visando solucionar os problemas, é muitas vezes deixado ao leitor, para que a verdade alcançada não seja apenas uma dádiva gratuita, mas sim consequência de uma sua laboriosa e, portanto, merecida conquista.
Num clima de revolução como o atual, que invade todos os campos, o conformismo resolve-se em contestação, enquanto o não conformismo está na disciplina e na obediência. Para alcançar a mais completa visão possível do Cristo, era mais que oportuno ouvir também as vozes discordantes. É assim que neste escrito não apresentamos a figura do Cristo na sua forma clássica convencional, aquela preferida, mas sim a do controverso Cristo da contestação. Prossigamos por ordem e comecemos por nos orientar. Para o leitor poder admitir muitas das afirmações sobre as quais nos baseamos, é necessário lembrá-lo que elas foram demonstradas nos 23 volumes da obra que antecedem este aqui. Neste livro, só podemos nos limitar a resumir num quadro sinótico a teoria geral que constitui a base da obra e dessas afirmações. O nosso trabalho de natureza intuitiva foi conduzido com o método dedutivo, partindo de princípios gerais para descer depois aos particulares. Uma vez neste nível, operou-se então, a fim de compensar a unilateralidade daquele método, um controle racional analítico, capaz de confirmar a verdade das conclusões alcançadas. Reportemo-nos então aos princípios gerais. Falando de Cristo, não se pode deixar de falar também de Deus. Comecemos, portanto, pelas origens. Abre aspas. No princípio era o Verbo. Fecha aspas. Embora definido como mistério, aquele Deus uno e trino deve conter, dentro da sua veste mitológica, um fundo racional e inteligível. Deste mesmo tipo deverá ser a nova teologia, se quisermos que nela possa sobreviver a substância da antiga. Não negamos, portanto, a Trindade, mas sim procuramos explicá-la. Não sei se o mistério é obrigatório, tornando heresia o desejo de compreendê-lo. Mas é certo que Deus não pode desejar a ignorância de suas criaturas, culpando-as por procurarem a luz. Aceitar sem compreender pode ter sido virtude no passado, hoje, porém, não é mais. A divindade distingue-se em 3 momentos, os quais constituem a sua trindade. No primeiro momento, Deus é uma inteligência que pensa numa ideação abstrata, efetuando a concepção da lei, com a formulação do plano e dos princípios que regularão o funcionamento da existência do todo. Neste momento, estamos ainda na fase da concepção mental. No segundo momento, Deus é uma vontade que realiza aquela ideação abstrata. Passa-se assim da concepção da lei ao seu funcionamento, da formulação do plano à sua atuação. Este momento representa a fase da ação. No terceiro momento, Deus é a sua obra realizada, na qual a ideação abstrata, impulsionada por uma vontade realizadora, alcançou a sua expressão final e definitiva num organismo que funciona segundo a ordem pensada e desejada pelo próprio Criador. Assim, a ideia, por meio da ação, atinge a sua realização. Eis então que na Trindade do Tudo Uno Deus temos 3 momentos. Primeiro, pensamento. Segundo, ação. Terceiro, realização.
os quais correspondem aos seus três aspectos. Primeiro, inteligência que concebe. Segundo, vontade que executa. Terceiro, obra realizada. Disto resultam os três modos de existir do mesmo tudo uno Deus, que são: primeiro, Espírito ou concepção; segundo, Pai ou verbo ou ação; terceiro, Filho ou ser criado. Nestes três momentos, aspectos ou modos de ser, o tudo uno Deus permanece sempre idêntico a si mesmo. Eis qual pode ser o íntimo significado do mistério da Trindade, escondido durante séculos sob o véu do mito. Quem quiser aprofundar este tema, poderá encontrá-lo desenvolvido nos livros Deus e Universo e O Sistema. A expressão final da obra de Deus, idealizada num primeiro momento, é a criação, na qual aquela obra é realizada. Evidentemente, em cada um dos três momentos, encontramo-nos diante do mesmo Deus, que não muda intimamente na sua substância. Resulta, portanto, lógica e compreensível a equivalência destes três modos de ser do tudo uno Deus, estando em perfeita harmonia com a tradicional imagem das três pessoas da Trindade. Elas, com efeito, são iguais e distintas, porque são a mesma pessoa em três aspectos e momentos diversos. Tendo que se expressar em termos antropomórficos com a figura da pessoa, para ser compreensível pela forma mental comum, a tradição não podia fazê-lo de uma forma melhor. Este é o processo pelo qual nasceu a criação, que foi chamada de Filho, sendo este gerado pelo Pai e permanecendo sempre idêntico a Deus. Nem podia ser de outra forma, porque Deus é necessariamente tudo. Se Ele não fosse tudo, havendo a possibilidade de existir algo fora e além dele, Deus não seria mais Deus. Portanto, não podia acontecer senão uma criação no seio de Deus, em seu interior, tirada dele próprio, que é tudo, porquanto nada pode existir que não seja Deus. Depois da criação, o tudo uno Deus continuou a existir, mas de um modo diferente do anterior, não mais como um todo homogêneo indiferenciado, mas sim como um sistema orgânico, formado de elementos, as criaturas, e disciplinado pela lei, funcionando ordenadamente. Neste sistema, Deus permaneceu no primeiro momento como inteligência central diretora e no segundo momento como vontade realizadora, ambos os aspectos manifestados por meio da lei, que constitui o código pelo qual, no terceiro momento, é regido e regulado o funcionamento do organismo da criação. Assim, a lei sintetiza a Trindade, contendo seus três momentos. A criação realizada foi, portanto, constituída por um sistema orgânico de elementos hierarquicamente coordenados, dependentes da mente e da vontade de Deus, que permaneceu no centro do sistema, com funções diretivas. Este pensamento, por ser constituído pelas forças que levam à sua atuação, é também realizador. Assim, o regulamento da existência permaneceu codificado por princípios estabelecidos pela lei,
que resulta constituída por aquele pensamento e por sua vontade de realização. Até aqui, permanecemos numa fase de perfeição. A obra de Deus, produzida por Ele, é efeito desta única causa determinante e não podia ser senão perfeita, conservando a natureza de sua causa. A originária unidade indiferenciada de Deus conservou suas qualidades, permanecendo íntegra no seu novo aspecto de unidade orgânica. Através desta elaboração interior, tudo continuou a ser Deus. Esta criação, em seu estado de origem, nós chamamos de sistema. No sistema, os seres existiam em perfeita harmonia, no estado de puros espíritos, porque eram constituídos da mesma substância de Deus. Aqui concebemos este estado em forma de sistema, como derivado de um ato criador, o qual já vimos em que consiste. Tal concepção adapta-se à tradicional, segundo a qual admite-se um ato criador, concepção mais adequada à forma mental do homem, pois ele está habituado a observar que nada pode nascer senão de um ato semelhante e, por isso, não sabe pensar de outra maneira. Ficou impressa no ser a realidade da origem divina da qual ele derivou. Assim, todos procedem do Pai e constituem o Filho, que é o terceiro modo de existir do tudo uno Deus. Pode-se compreender agora a razão pela qual, aqui, afirmamos que Cristo é realmente Filho de Deus. Ele, como criatura do sistema, derivada do Pai, era da mesma substância de Deus. Sendo assim, podemos dizer que ele era a terceira pessoa, pois constituía o terceiro momento da Trindade. Torna-se deste modo admissível ele ser Deus, uno com o Pai, que é o Verbo Criador, ao qual o Filho e, portanto, cada criatura deve a sua gênese. Compreende-se, então, o fato de Cristo referir-se constantemente ao Pai com um sentido de unidade e identidade, falando de regresso ao seio dele. Isto porque os espíritos do sistema são sempre Deus, ainda que no seu terceiro modo de ser, como Filho. A criação alcançada com o sistema é obra perfeita de Deus, por isso não pode ser identificada com o nosso universo, pois esse apresenta-se com caracteres opostos. Nosso universo é material, enquanto o sistema é espiritual. Em nosso mundo, encontramos a desordem, a ignorância, o erro, o mal, a dor, a revolta, a morte, todas elas qualidades negativas. Tal criação, assim imperfeita, não pode ter sido obra de Deus. Ela parece muito mais algo de corrupto, de enfermo, de invertido, levado aos antípodas do sistema e de sua perfeição. Se Deus representa o polo positivo do ser, o nosso mundo representa o polo negativo. Nos 2 volumes, O Sistema e Queda e Salvação, explicamos exaustivamente como este fato deve-se a uma revolta de uma parte do sistema e do seu consequente desmoronamento. Foi assim que nasceu o ciclo involutivo-evolutivo, cuja primeira parte, a involução, representa a descida do espírito na forma matéria, e cuja segunda parte, a evolução,
representa o retorno ascensional da matéria ao espírito, processo pelo qual realiza-se o regresso ao sistema ou a Deus. Nós, neste nosso mundo, estamos percorrendo a segunda fase do ciclo, aquela reconstrutiva. Com a queda, nasceu o relativo e o seu transformismo. Assim, a unidade de origem subdividiu-se no dualismo, no qual estamos imersos. Mas aquela unidade será reconstituída pela evolução, que leva tudo de volta para o sistema. Desse modo, em nosso universo, o ser existe para se redimir da queda, resgatando-se do erro cometido perante a lei e assim reintegrando-se na sua perfeição perdida. Dessa forma, o mal será sanado e o Deus Sistema permanece imutável na sua perfeição, acima do parêntese da queda-salvação. O que foi chamado de criação pelo homem refere-se à formação da matéria, sendo essa para ele a própria realidade. Tal criação é o resultado do processo involutivo espírito-matéria, que representa o desmoronamento de uma parte do universo espiritual ou sistema criado por Deus, originando assim o universo físico, estrelas, planetas, luz, energia, etc. O comparecimento dos seres viventes aconteceu depois, por evolução, ao longo do caminho da ascensão. Explica-se assim a formação e a razão de ser de nosso universo, o significado e o escopo da sua existência. Então, a criação atribuída a Deus pelo homem não é a verdadeira criação, que é a do sistema, mas sim o desmoronamento involutivo de uma parte dela, ao qual justamente deve-se a gênese de um anti-universo, cujas qualidades revelam-se opostas às da criação efetuada por Deus. É por isso que chamamos antissistema a este anti-universo. Encontramo-nos, portanto, num universo material excluído do sistema e sujeito, por isso, a fim de reingressar nele ao trabalho do transformismo evolutivo, presente em tudo o que existe. Encontramo-nos, assim, num relativo em movimento, que é guiado por uma lei e conduzido para uma meta, orientado por um ponto de referência em relação ao qual tudo se move. Eis então que o todo é constituído por dois sistemas, dualismo no qual, com a revolta e a queda, cindiu-se o sistema. Temos, assim, a parte que permaneceu perfeita no sistema e a parte que se corrompeu com a queda no antissistema. Possuindo qualidades opostas às do sistema, o antissistema é um sistema emborcado, levado do positivo ao negativo. O centro do sistema continuou sendo Deus, enquanto o centro do antissistema tenta em vão constituir-se em outro centro, o antideus, também chamado Satanás, mas não passa de um pseudo-centro. A este antideus é impedida qualquer afirmação, porque ele, sendo filho da revolta, é uma inversão ao negativo. Quem, portanto, verdadeiramente comanda também no antissistema é Deus, que se exprime pela sua lei, a qual assegura o funcionamento de nosso universo. Vemos esta lei sempre em ação entre nós,
o que nos mostra a presença de Deus. Ele permaneceu sendo o centro do todo, tanto da parte sadia no sistema, como da parte doente no antissistema. A criatura, com a sua revolta, somente conseguiu emborcar a si mesma e não o sistema. E a presença de Deus no antissistema é benéfica, porque dirige a sua evolução, constituindo assim a sua redenção, que é o caminho de sua salvação. Desse modo, fica garantida a salvação, o que é indispensável, pois sem a redenção, a obra de Deus estaria perdida. Tal coisa é impensável, porquanto seria como admitir a possibilidade de um antideus afirmar-se definitivamente, contrapondo o seu poder ao de Deus, que há de ser absoluto e universal, não podendo ser dividido com ninguém. Tivemos de explicar tudo isto através de um resumo da teoria contida nos volumes anteriores. A descida de Cristo à Terra, sua pregação e sua doutrina ficariam incompreensíveis se não estivessem ligados a este jogo de contrastes entre sistema e antissistema. Para entender Cristo, é necessário sentir a imanência de Deus neste mundo, que ficou sujeito à sua lei como emborcamento ao negativo. É necessário compreender que, apesar de contrastada pelas forças do antissistema, a lei continua dominando também no antissistema, como o próprio Cristo nos testemunha com as suas constantes referências e apelos ao Pai. É pela presença de Deus e de sua lei no antissistema que Cristo, a eles ligado e neles apoiando-se, pôde se afirmar no inferno terrestre, situado no lado oposto do ser. Isso, portanto, somente se deu porque ao seu lado e dentro dele mesmo havia Deus e a sua lei para sustentá-lo. É por isso que Cristo, sendo força positiva e, portanto, mais potente do que qualquer força negativa, pôde desafiar o mundo e vencê-lo. Tudo isso que acabamos de falar não é uma ordem de fenômenos experimentalmente reproduzíveis e controláveis. É necessário, todavia, levar tais afirmações em consideração se quisermos saber algo sobre as primeiras origens de tudo o que existe. Apesar de não poderem ser experimentalmente controladas, essas afirmações não deixam, porém, de ser controláveis racionalmente. Existe, portanto, o fato não só de que elas, com a interpretação estabelecida aqui, estão encaixadas lógica e analogicamente no funcionamento dos fenômenos ao nosso alcance, de cujas causas primeiras nos dão assim uma explicação ainda não disponível à ciência, mas também de que elas trazem uma orientação, ainda que não os resolva, para os demais problemas, que não se resolveriam nunca se não existissem como problemas. Este seu concomitante entrosamento na fenomenologia conhecida, completando-a na parte ainda ignorada, é uma prova de sua veracidade, que poderá ser assumida pelo menos como uma hipótese de trabalho, a fim de servir de diretriz na busca de uma explicação mais completa e profunda para os fenômenos, em relação àquela alcançável hoje em dia. Final do capítulo 1.